Buenos dias, querida igreja. Um saludo especial àqueles que nos visitam. Um saludo especial a Silvia. Muito bueno tenerla. Amém, Silvia? Estou falando de ti. Muito bueno, muito bueno. Não me echava de menos, Silvia. Eu sim. Bem-vinda. Temos que falar. Quero escuchar tudo o que o Senhor ha hecho aí em Estados Unidos. Que dia lindo para adorar ao Senhor, que dia lindo para contemplar suas obras, contemplar seu caráter. Lo hicimos através da adoração, da alabança. E quero agora invitar-te a abrir a palavra do Senhor no Salmo 6. Salmo 6, um salmo de Davi, que esperamos no Senhor nos leve a meditar sobre um tema tão importante, tão fundamental na vida cristiana, como são as pruebas. Sim, o cristiano passa por pruebas. E lo vamos a ler claramente neste texto. Que o Senhor nos dê graça hoje para aprender com as pruebas de Davi, porque as pruebas de Davi apuntam para Cristo, para uma satisfação e para uma vitória em Cristo Jesus. Sem perder tempo, Salmo 6, vamos ler este salmo maravilhoso, Salmo de Davi. Salmo 6, assim diz a palavra do Senhor: Jeová, não me repreendas em tu enojo, nem me castigues com tu ira. Tem misericórdia de mim, ó Jeová, porque estou enfermo. Sana-me, ó Jeová, porque mis huesos se estremecem. Minha alma também está muito turbada. E tu, Jeová, hasta quando? Vuélvete, ó Jeová, libra minha alma, salva-me por tu misericórdia, porque en la muerte não há memória de ti. En el Seol, quem te alabará? Me he consumido a fuerza de gemir. Todas as noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama com mis lágrimas. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Apartaos de mim, todos os hacedores de iniquidade, porque Jeová ha oído a voz de mi lloro. Jeová ha oído mi ruego. Ha recebido Jeová mi oração. Se avergonzarão e se turbarão muito todos mis inimigos. Se volverão e serão avergonzados de repente. Vamos orar. Senhor, graças porque podemos estar em tu presença. Graças por Cristo. Graças por seu sacrifício. Por lo que Ele conquistou. Com su sangre en la cruz, el perdón, la reconciliación, la paz contigo, una nueva vida contigo, Senhor. Graças porque hoje podemos entrar em tu presença, alabar-te, escuchar tu palavra, já não com o temor de alguém que é inimigo, pero com essa dulce expectativa de um hijo amado que vai escuchar as palavras, a voz de seu Padre. Graças, Senhor, porque tudo isto que estamos vivendo hoje, neste lugar, só é possível através da cruz de Cristo. E hoje te pedimos, Espírito Santo de Deus, que tenhas por bem, uma vez mais, revelar a Cristo em nossos corações. Tu sabes que muitos de nós estamos passando por pruebas, por aflicções. Tu sabes que as pruebas são algo que pertenece à vida, ao caminhar do Hijo de Deus, do cristiano. Ó Senhor, por isso te pedimos que tu tenhas por bem revelar a tu Hijo através do poder do Espírito Santo que vive em nós. Senhor, que grande mensagem, que grande verdade hemos escuchado hoje mientras cantamos, Senhor amado. Que tu vives em nós, tu vives em nós através de tu Espírito Santo. E hoje queremos entregar-nos a Ti, queremos pedir-te, Espírito Santo, que Tu vengas com poder, com graça, alumbrar nossos olhos, abrir Tu palavra delante de nossos olhos e de nosso coração. Senhor, graças por Tu palavra,
Graças por estes milhares de páginas que são como uma ventana para aprender a caminhar por fé. E hoje confiamos em Ti, que Tu nos vas a ajudar, que Tu nos vas a hacer com que nosso coração aprenda uma vez mais a caminhar por fé, a caminhar com a fé descansando em Cristo Jesus. Glorifica-te. Tem misericórdia de nossa debilidade, Senhor amado, e te rogamos que Tu hables e transformes a nosso coração, a quem Tu amas, Senhor. Em nome de Cristo. Amém. Amém. Amém, querida igreja. Querida igreja, este Salmo 6 é um salmo muito peculiar. É um salmo que habla e descreve uma grande prueba que Davi estava passando em seu caminhar com Deus. Hablar sobre as pruebas que vêm sobre nossas vidas é um assunto muito delicado. É um assunto muito delicado. É delicado para quem habla, é delicado para quem tem que escuchar. É um tema delicado porque há muito mistério involucrado em las pruebas que o Senhor traz sobre nossa vida. Também é delicado devido a los dolores, a las aflicções que temos que viver. Enfim, a experiência de la prueba é tão importante, pero tão difícil de hablar e de escuchar. Pero quero invitar-te hoje a poner tus ojos, a poner tu coração e também tus ouvidos, obviamente, para aprender com esta experiência de Davi. Estou convencido que esta experiência de Davi, que descreve uma de suas grandes pruebas, nos ajuda a ganhar um pouco mais de luz. Sim, a ganhar um pouco mais de luz para entender o origen e a finalidade de las pruebas em la vida cristiana. E Davi, sem mais, Davi resume sua experiência de la prueba a partir de 3 grandes verdades. Se Davi estivesse aqui sentado, não em modo de charla, ele diria, mira, he aprendido 3 grandes verdades através de las pruebas em minha vida. Em primeiro lugar, Deus é soberano em minhas pruebas. Deus é soberano em minhas pruebas. Em segundo lugar, as pruebas são necessárias em minha vida. Pero em terceiro lugar, Deus me dá e me dará vitória sobre todas as pruebas que vendrão sobre minha existência. Glórias ao Senhor. Quero recordar que esta foi a orientação do Espírito Santo a Davi. O que vamos ler aqui foi a orientação específica do Espírito Santo a Davi. E por que lo estou dizendo assim? Porque não quero aqui ter uma atitude dogmática, como se a partir desta predicação vamos a escuchar todo o que necessitamos e vamos a abarcar todo o que é necessário aprender sobre as pruebas. Não. Quero partir da experiência específica de Davi. E pode que tu não estés passando por esse tipo de pruebas, a mesma prueba que Davi, pero creio que se nos acercamos com humildade, se nos acercamos com fé a este salmo, creio que podemos crescer, porque há aqui um denominador comum, há aqui patrones da experiência de Davi que seguro tu e eu estamos vivendo. E quero então apresentar uma pergunta muito sencilla, e a partir desta pergunta quero entrar neste texto. Como devemos responder em tempo de pruebas? Como devemos responder em tempo de pruebas? Quizás, uma nota mais, quizás não salgas daqui tendo uma certeza exata sobre a causa de las pruebas, a causa de tus aflicções. Pero minha oração sincera é que salgas daqui orientado, consolado e transformado por el Senhor, mientras tengas que continuar a passar por el fuego de la prueba que também ha venido sobre minha vida. Glórias ao Senhor. E a primeira coisa que creio que temos que aprender a partir deste salmo, lo temos no verso 1, na primeira palavrita do verso 1. Mira como começa Davi descrevendo sua experiência, a experiência de sua prueba. Jeová. Quando tu miras
a las superinscripciones. ¿Qué son las superinscripciones? Esos títulos que aparecen al principio, no tenemos, eso no es mera casualidad, no tenemos ninguna descripción sobre las circunstancias que David estaba viviendo. Hay una gran discordia entre los comentaristas. Algunos dicen que él podría estar siendo perseguido por su hijo, Absalón, porque es lo que habla en el Salmo 3, pero en este Salmo 6 específicamente no tenemos ninguna indicación sobre las circunstancias específicas que llevaron a esta prueba. Y yo creo que esto es significativo. ¿Por qué? Porque creo que David aquí, cuando escribe este Salmo, não parece estar preocupado com as circunstâncias. Elas estavam aí, mas se não las ocultou. Ele não estava tão preocupado com as circunstâncias. Parece que Davi está mais preocupado em descrever a prueba em si, a dinâmica da prueba, o origen, a finalidade da prueba que estava vindo sobre sua vida. E é sobre isso que Davi habla. A primeira verdade que ele cita é sobre o origen de las pruebas em sua vida. E mira o que diz Jeová. Vuelvo a dizer, não temos aqui nenhuma descrição que habla de las circunstâncias, pero quando Davi necessita indicar qual é o origen de suas pruebas, a primeira coisa que dice es Jehová. Jehová. ¿Cuál es el origen de las pruebas que vienen sobre nuestra vida? Jehová. David era consciente de que las pruebas que él estaba viviendo venían de la mano del Señor, venían de la mano de Jehová y que estaban siendo orquestadas por su gobierno soberano. Não eram as circunstâncias de sua vida que estavam determinando as pruebas, era o Senhor mesmo. E esta convicção de Davi coincide com o que vamos agora ver em texto primordial, central para este sermão. 1 de Pedro, capítulo 1, 6, 7. Vou pedir que lo podamos ver aí. 1 de Pedro 1, 6, 7. Mira lo que dice el apóstol Pedro, y voy a citar solamente una palabra. Él dice, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Ojo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Volveremos a este texto mais adelante. Pero mira lo que o apóstolo Pedro está dizendo. Ele está destacando esta verdade. Se é necessário. O que significa isto? Se é necessário. Mais tarde, no capítulo 4, o apóstolo Pedro vai dizer que se é necessário significa se é a vontade de Deus. Se é a vontade de Deus, se é necessário, tengáis que ser afligidos em diversas pruebas. Assim que o que Davi e o apóstolo Pedro nos estão ensinando é que as pruebas vêm sobre a vida do cristiano quando Deus las vê como sendo necessárias em nossa vida. Uau! Queridos irmãos, há vezes que nos encontramos tão perdidos e tão alienados, haciendo uma análise das circunstâncias que estamos vivendo, tentando identificar quais são as circunstâncias, identificar se foi esta pessoa, se as pruebas han venido de minha esposa, ou de meu esposo, ou de meus filhos, ou de dinheiro que se ha acabado, ou do desemprego, ou da crise de Ucrânia, ou dos Estados Unidos, ou do petróleo. Nos perdemos nessas particularidades. Quando Davi, bajo a orientação do Espírito Santo, quando o apóstolo Pedro, bajo a orientação do Espírito Santo, nos dá uma resposta sencilla. O origen de las pruebas viene del Senhor, quando o Senhor las vê
como siendo necesarias para nuestra vida. No podemos confundir el origen de las pruebas con los diversos instrumentos y con las circunstancias que Dios puede utilizar para aplicarlas en nuestras vidas. Dios puede utilizar, pues, una enfermedad, pero no es la enfermedad la causa de la prueba. Dios puede utilizar una persona, pero no es la persona la causa de la prueba. Dios puede utilizar la falta de dinero, pero no es la falta de dinero que es la causa de la prueba. La causa de la prueba se debe a la labor del soberano Señor trabajando en el terreno de nuestra vida, en el terreno de nuestro corazón, como un gran agricultor celestial. ¿Sabes? El agricultor tiene que trabajar arduamente el puñado de tierra que ha recibido. Gracias a Dios tenemos aquí hermanos que trabajan en el campo y siempre nos traen ilustraciones maravillosas, ¿no? Pero aquí es muy importante meditar un poco sobre el trabajo del agricultor. Él tiene que trabajar arduamente la tierra. ¿Por qué? Porque él quiere y necesita alcanzar una gran cosecha con grandes frutos. Y así lo hace el Señor también en nuestras vidas. ¿Por qué estoy hablando de tierra? ¿Por qué estoy hablando de un agricultor? Porque el Señor mismo en Isaías 5 dice que el pueblo de Dios es la viña del Señor. Somos la viña del Señor. Y Isaías 5, un texto que quizás volveré a él más adelante, en Isaías 5 el Señor advierte a Israel, a su pueblo, que Él está trabajando continuamente en medio de su pueblo porque espera cosechar uvas, buen vino, buenos frutos y no uvas silvestres. Wow, ¿estás a pasar por pruebas? Como David, yo estoy pasando. Aquí tenemos la primera enseñanza. Pon tus ojos en Dios. Clámale a Él con espíritu humilde, porque Él es el autor de las pruebas que están sobreviniendo sobre tu vida. Él ha decretado sobre nuestras vidas por cuanto considera las pruebas como necesarias. Pero huye de la autojustificación. Ay, es esto, es aquilo. No, es el Señor. Es el Señor con nosotros, es el Señor contigo. Huye también del victimismo. Mi vida está así, porque no es el Señor. Que salgamos de la autojustificación, del victimismo, porque como vamos a ver, las pruebas vienen del Señor debido a su amor. Debido a su amor. Clama al agricultor celestial y pon tu vida en las manos de aquel que es dueño de la tierra de tu corazón. Pero, obviamente, el Salmo 6 no termina con esta palabra, Jehová. Después de identificar claramente cuál es el origen de las pruebas, en la experiencia de David vemos que él sigue, avanza y nos invita para ver tres dinámicas purificadoras, transformadoras, que las pruebas producen en nuestra vida. Tres dinámicas purificadoras, transformadoras, y cuando meditamos en ellas, ahí podemos ahondar por qué las pruebas son necesarias en ciertos momentos en nuestra vida. Así que quiero invitarte a identificar essas três dinâmicas que produzem as pruebas. Vuelvo a decir, dinâmicas purificadoras e transformadoras. E a primeira dinâmica la vemos aqui, claramente, no verso 1. Mira comigo, acompanha-me. Jehová, não me repreendas em tu enojo, ni me castigues com tu ira. Não me repreendas em tu enojo, ni me castigues com tu ira. A primeira dinâmica que as pruebas generam em nossa vida é uma dinâmica de confronto. As pruebas nos confrontam. As pruebas nos confrontam com a lei de Deus. Quando miras estas palavras, não me repreendas em tu enojo, nem me castigues com tu ira, pois a primeira pergunta que vem a nosso coração é: como supo Davi que estava sendo repreendido e castigado por el Senhor?
É uma pergunta que solemos fazer quando estamos aí, no fogo da prova. ¿Vale? Como supo Davi que estava sendo repreendido e castigado por el Senhor? Bueno, só há uma resposta possível. Ele supo por la lei, ele supo por la palavra de Deus que Deus lhe estava repreendendo e consolando. Não há outra explicação, porque mira, as palavras de Davi são muito claras. Repreensão, enojo, castigo e ira del Senhor. E esse tipo de experiência só vem quando nosso coração está sendo confrontado com a lei do Senhor. Assim que não só Davi sabia que a origem das pruebas era o Senhor, mas também o Espírito Santo lhe havia hecho discernir de que o Senhor lhe estava confrontando, em primeiro lugar, com sua lei. Aqui se pode ver uma vez mais, na experiência de Davi, como a lei de Deus, como as Escrituras, são um espejo da alma. São um espejo da alma. Porque Davi pediu ao Senhor, não me repreendas, oh Senhor, tem misericórdia de tua ira. Porque algo em sua palavra lhe hizo ver que o Senhor lhe estava castigando a partir de seus mandamentos. Mas é tão bonito ver como funciona a palavra como espejo. A palavra como espejo de nossa alma. Podemos deduzir que quando veniam as pruebas a Davi, Davi corria para abrir as Escrituras em oração. Pedia ao Deus soberano que examinasse seu coração a partir da luz das Escrituras. Que bonito! Davi não corria para o desespero. Davi não corria para acusar a esposa, ao esposo, a los hijos, a Putin. Não, bueno, essas coisas têm seu lugar, são instrumentos do quebranto do Senhor. Pero que hacía Davi? Uau, o Senhor me está afligindo com uma prova. Que devo fazer? Vou a correr para sua palavra. Vou a correr para sua palavra, para que sua palavra, como espejo de minha alma, examine meu coração. Oh, que santo hábito! Em las pruebas, Davi queria, em primeiro lugar, averiguar se havia alguma razão em los mandamentos de Deus para que Deus lhe estivesse corrigindo e castigando. Que santa prática! Lo hacemos? Que santa prática! Era uma prática comum em la vida de Davi. Quando veniam as pruebas, ele se acordava do Salmo 1, que dizia, uau, há uma bem-aventurança. Há algo que varão que ama ao Senhor, uma mulher que ama ao Senhor, há algo que eles fazem, eles meditam em la lei de Jeová e lo fazem de dia e de noite, de dia e de noite. Pero quero ahondar, que me gostaria de imaginar como seria esse momento, aonde o Senhor venia e, através da meditação da palavra, confrontava o coração de Davi, Bueno, Davi sempre tuvo um coração aberto. E se tu abres no Salmo 139, puedes ter aí uma ventana para ver como eram esses encontros de Davi com o Senhor, esses encontros aonde a lei confrontava o coração de Davi. Salmo 139, mira o que diz o verso 23, lo temos aí, graças. Examina-me, oh Deus. Que lindo. Assim eram os tempos de devocional, os tempos de devocional intimidade com o Senhor, bajo pruebas e aflicções profundas. Examina-me, oh Deus. Senhor, conoce mi coração, porque eu, sem tu palavra, não lo puedo conhecer. Prueba-me e conoce mis pensamentos e vê se há em mim algum caminho de perversidade e guia-me en el caminho correto. Oh, que ventana! Que ventana Davi nos está dando aqui, nos está abrindo para entender como podemos desenvolver esta prática tão santa em nossa vida.
es la práctica de la confesión. Es la práctica de la confesión. Esa práctica de la confesión es una práctica que tiene que estar siendo constantemente desarrollada en nuestra vida. Bueno, no es por casualidad que el gran teólogo, bueno, para mí el gran teólogo, ¿no? Más grande, ¿no? San Agustín escribió una obra intitulada Las Confesiones. La confesión, y vemos ahora qué tipo de confesión hizo David, las confesiones son importantísimas en nuestra didáctica, en nuestro caminar con el Señor. Pero dice R.C. Sproul que en los tiempos de prueba, estas actitudes normales de confesión deben intensificarse. ¿Por qué? Porque la prueba viene del Señor. Y si es del Señor, entonces corro para su presencia, empiezo a mirar, a leer, a meditar en su palabra y a preguntar, examíname, Señor, a través de los mandamientos, de los 10 mandamientos. Examíname, Señor, a través de los textos proféticos. Examíname, Señor, a través de las cartas paulinas. Examíname, conoce, hazme conocer mi corazón. Pruébame, ve si hay caminos malos en mí, pero guíame por el camino correcto. Y cuando entramos en este caminar con el Señor, cuando somos confrontados con la ley del Señor no es solo espejo, no es solo espejo del alma, es también un potente arado del Señor, un potente arado en las manos de Dios y aplicado a nuestros corazones. Y ahí hay días que tú vas a encontrar tu corazón duro, hay otros días que vas a encontrar tu corazón no tan duro, pero con piedras, hay que quitarlas. Y otras veces que vas a encontrar tu corazón, pues aparentemente bien, pero cuando ahondas y lo confrontas con la palabra de Dios, wow, aparecen un montón de espinos que están ahogando tu vida y tu caminada con el Señor. El Señor utiliza su palabra como espejo, también como potente arado, y es tan bonito y al mismo tiempo doloroso ver como el Señor utiliza el arado de su palabra. Él abre surcos profundos en nuestro corazón. Con esos surcos Él va testando el suelo de nuestro corazón. Él va limpiando, preparándolo para su labranza. Pero cuando lo hace, el trabajo del agricultor es semejante a una gran herida. Sí, la labranza del agricultor implica herir la tierra. Estaba intentando explicar esto a mi corazón y Dios, creo que Dios trajo a mi corazón a mi padre, ¿no? Lo vi ahí, crecí en un entorno rural, agrícola, y de repente empecé a recordar a mi padre ahí, ¿no? Con su hacha. No tenía un arado, ¿no? Tampoco nuestro huerto es tan grande, pero tenía hacha y otro tipo de instrumentos. Y me acuerdo de cómo hacía, ¿no? Hacha en la tierra y le salía un gemido. ¡Ugh! Es bonito y al mismo tiempo doloroso, porque su gemido con fuerza implicaba que él estaba hiriendo la tierra. Y la tierra necesita ser herida para ser preparada convenientemente. Si tú te pones en el lugar de la tierra, y yo sé que este es un poco tonto hacerlo, pero inténtalo, por favor. Ponte en el lugar de la tierracita, ¿no? Ahí, ¿no? Y el trabajador viene, y el agricultor viene con su hacha. ¿Cómo se lo toma la tierra? Oh, este agricultor no me ama. Este agricultor me hiere. Y me hiere varios días. Mira los actos violentos, mira su arado, mira su hacha. Y además, tiene que hacerlo continuamente. Y lo hace con varios instrumentos. Tenemos el arado, tenemos la hacha, varios tipos de hacha. Mira lo que el agricultor hace con la tierra. Pero cuando volvemos a la intención del agricultor, vemos que el agricultor hiere la tierra porque la ama. Hiere la tierra
porque la cuida. Hiere la tierra, porque quiere que desde su tierra salgan frutos y una cosecha que sean excelentes. Bueno, aplicando este ejemplo al tema de hoy, a las pruebas, tenemos que volver a recordar que las pruebas que el Señor derrama sobre nuestra vida no son una evidencia de su falta de amor. Las pruebas que el Señor derrama sobre nuestra vida no son una evidencia de que se ha olvidado de nosotros. Para nada. Son episodios de amor. ¿Y por qué episodios? Porque vienen varias veces. Varias veces. Ya lo veremos por qué. Oh, hermanos, se volvemos al texto de Isaías 5, a donde el Señor presenta a su pueblo como la viña del Señor, vemos como el Señor, como agricultor celestial, tuvo que cercar, despedregar, edificar en su viña. E depois, quando mirou a sua vinha e viu que a vinha não dava frutos, que hizo o Senhor, em Isaías 5, volvió a quitar todo. E volvió a repetir su trabajo. Entonces el Señor necesita repetir ese trabajo de abrir surcos en nuestro corazón a través de las pruebas. El Señor necesita hacerlo cuando no ve frutos. Pero el Señor también necesita hacerlo una y otra vez cuando ve frutos y quiere que demos aún más frutos. Glorias al Señor. Porque es eso lo que el Evangelio de Juan nos dice. Ahí tenéis el texto de Juan. El Señor limpia para que aquellos que están dando fruto den aún más fruto. Somos limpiados por la palabra e por isso há necessidade de sermos confrontados com a palavra. Somos limpiados por a palavra e somos limpiados quando permanecemos em la palavra e permanecemos em el Senhor. Estava falando com Edison e é muito importante escuchar a todos os irmãos da igreja, ¿vale? Edison viene del campo, ¿no? Está trabalhando en el campo. E Edison, semana passada, me deu uma informação transcendental. Le perguntei, pois então, que agora que se está terminando os párragos, não? Le perguntei, e agora há que preparar outra vez a terra, não, para o próximo ano? E Edison, não, pastor, com os párragos é diferente. Basta com sembrar uma vez e o agricultor pode esperar uma siembra, uma cosecha para 10 anos. Jolín, para 10 anos. Pero, hermanos, nuestro corazón no es un campo de espárragos. Lo siento, pero estaba ahí. Gracias, Edison. Sabe, tu corazón no es un campo de espárragos. Tu corazón es la viña del Señor. Si no te gusta la viña, pues piensa ahí en los jardines de Alhambra. El Señor quiere trabajar en tu corazón y tu corazón es como un jardín lleno de flores maravillosas, bonitas. Hay que cuidar el tiempo inteiro. E por isso, como nós somos um campo de espárragos, necessitamos ser trabalhados e sembrados continuamente, a diário, por el Senhor. Pero há lutas específicas quando estamos nesta dinâmica de confronto com a lei do Senhor. Primeira dinâmica, confronto com a lei do Senhor. Há lutas, irmãos, e há que identificar que tipo de lutas são estas que se manifestam quando estamos sendo examinados por la luz das Escrituras. Eu creio que há uma doble tentação, e creio que não é difícil identificar em nossos corações. A primeira tentação é escapar rapidamente da repreensão da lei. ¿Haga assim? Leemos os mandamentos. Leemos as palavras do Senhor, somos repreendidos, somos confrontados e decimos, amém, Senhor, já lo compreendi, e volamos para os braços da misericórdia. Assim. Pero quando lo hacemos, estamos querendo escapar rapidamente da repreensão da lei para refugiar-nos em los braços da misericórdia. Não há nenhum mal em buscar a misericórdia do Senhor. Davi lo hizo. Pero há tempo para permanecer aí. Há tempo para permanecer em lugar onde a lei te acusa.
Há um lugar e há um momento onde se deve permanecer para que a lei te pueda, bajo o poder do Espírito Santo, te pueda identificar, hacer identificar claramente que está mal. A lei necessita mostrar quais são as enfermidades de nosso coração. Mira lo que disse David: sáname, oh Jehová, estou enfermo, sáname, oh Jehová. Este tipo de experiências, onde vamos identificando as enfermidades de nosso coração, solo podem ser alcançadas quando permanecemos em la palavra. Permanecemos em la palavra. Então não podemos ser como palomas, que huimos da palavra o tempo inteiro porque não queremos ser confrontados. E quando não lo hacemos, desaprovechamos a oportunidade de identificar as áreas que estão enfermas e o que o Senhor está fazendo e o que o Senhor quer sanar através de las pruebas em nossa vida. Estou enfermo, sáname. Há cadenas que necessitam ser rotas em meu coração, libra minha alma. Oh, querida igreja, isto é tão importante. Sabes por quê? Não tenho muito tempo, pero quando leemos a história de Davi, temos uma outra história paralela, que é muito importante, a história de Saúl. Qual foi a diferença entre Saúl e Davi? Pois aqui já temos uma resposta. Pois Saúl era confrontado com a lei de Deus, pero não permitia que a lei de Deus continuasse aqui a identificar, a mostrar quais eram seus pecados, quais eram suas enfermidades. A vida de Saúl foi plagada de pruebas, como tu sabes, pero ele não permitia que as pruebas levassem a um confronto com a lei do Senhor. E quando não há confronto com a lei do Senhor, não sabemos quais são as enfermidades e, por lo tanto, não há livramento. Saúl, uma e outra vez, volvia a si mesmo, a seu coração, à medida de seu coração. Pero Davi, a grande diferença da história de Davi é que Davi permaneceu em la palavra. Permaneceu e não huyó do confronto da palavra. E, por lo tanto, foi disciplinado, tratado, transformado por meio das pruebas que Deus lhe enviava. Oh, hermanos, esta primeira dinâmica é tão importante. Ser confrontado com a lei do Senhor. Se o Senhor está traindo pruebas a tu vida, huye para a lei do Senhor. Pergunta-lhe ao Senhor: Senhor, que me queres falar? Que me queres dizer? Examina-me, Senhor, porque eu quero seguir no caminho de Davi e não no caminho de Saúl. Amém? A segunda dinâmica de la prueba en el corazón de David lo vemos claramente a partir del verso 2. Las pruebas afligen el corazón. Las pruebas tienen como finalidad afligir el corazón. David foi afligido por suas enfermidades, por seus pecados. A partir do verso 2, vemos que Deus conduz a Davi a experimentar as poderosas aflicções de seus pecados. Sin esta experiência, a experiência da aflicção, podemos quedar estancados no mero conhecimento de nossas enfermidades. A lei nos informa, este é o problema, mas não podemos quedar aí. Há um segundo trabalho que a prueba exerce ou exercita em nós. Que segunda dinâmica é essa? Aflicção. Aflicção. A prueba tiene que afligirnos. Tiene que afligirnos. E, hermanos, este tema da aflicção, que creio que é o meollo da predicação, é tão difícil de explicar-la. É tão difícil de comunicar sem herir. Eu me senti o tempo inteiro herido e uma luta constante em meu coração. E o tempo inteiro perguntava: Senhor, déjame ver se tenho outras predicações mais positivas para a igreja. E o Senhor me traía de volta ao Salmo 6.
¿Por qué? Porque mi corazón estaba intentando huir de las aflicciones. Pero lo que la prueba genera en el corazón del cristiano es también la aflicción. La aflicción es tan importante que para nosotros provee de un camino que nos impide de permanecer como oidores y nos lleva para el camino de ser hacedores de la palabra. Hemos escuchado bastante en este último retiro como el Señor nos estaba advirtiendo. Cuidado, no podemos ser solamente oidores da palavra, oidores de la palabra. Tenemos que ser hacedores. Pero, obviamente, en mi corazón viene la pregunta, ¿pero cómo, Señor? Wow, las aflicciones tienen algo que hacer ahí. Las aflicciones nos permiten pasar ese puente, ese bendito puente entre ser un oidor y ser un hacedor de la palabra. ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, en primer lugar, y creo que el texto es muy claro, podemos ver cómo el Señor llevó a David a gustar el veneno de sus pecados. Las aflicciones nos llevan a eso, a gustar nuestros pecados y decir, oh, esto es tan amargo, esto es venenoso, esto me está matando. Sáname, oh Jehová, porque estoy enfermo. Como alguien va a clamar, como alguien va a hacer este tipo de oración, se no ha gustado el veneno de sus pecados? Sin esta experiencia tan amarga, el corazón de David jamás sentiría la necesidad urgente de clamar por sanidad y por libramiento. Mire lo que dice David. Mire cómo de corazón abierto David describe el dolor y amargura de su enfermedad. Mira, mis huesos se estremecen. Mi alma está turbada. En la muerte no hay memoria de ti. O sea, experimento algo parecido, Señor, con una experiencia de muerte. Me he consumido a fuerza de gemir. Inundo de llanto mi lecho. Mis ojos están gastados de tanto sufrir. He envejecido. He envejecido. Que processo é este? É um processo onde Davi foi gustando aquilo que estava muerto em seu coração, onde Deus lhe foi mostrando lo que não era suficiente para fundamentar sua esperança, a esperança para sua vida, e que, por lo tanto, necessitava ser abandonado. Sabes, as aflicções são essenciais em nossa vida, porque elas nos levam a esse lugar onde começamos a provar a amargura, o veneno de nosso pecado. E mientras não lo hagamos, mientras não gustemos que o pecado é veneno e que nos mata, não passamos para a outra etapa, que é a etapa do arrependimento. ¿Ves a diferença entre ser um oidor e um hacedor? A gente pergunta, como puedo passar esse puente? Pois as aflicções, a través das aflicções. Pois se uno é informado de que há uma área de sua vida que não está conforme ao Senhor, é informado por la palavra de Deus, pero essa convicção de pecado não genera tristeza em seu coração, não lhe hace gustar o veneno desse pecado, o que vai fazer esse cristiano? Pois vai continuar a adorar essa forma de pecado. Vai continuar a gozar-se com essa forma de pecado. Vai continuar a desejar essa forma de pecado. E não nascerá em seu coração o desejo de, Senhor, necessito de arrependimento, porque isto me está a matar. Oh, hermanos, estou falando de algo que nós não estamos vivendo. Isto aqui, para mim, é ouro. Isto para mim é ouro. É ouro. Porque muitas vezes me vejo aí, não sabendo como passar esse puente entre ser um oidor e um hacedor. E o Senhor está dizendo, mira o que hacen as aflicções. Não
huyas de las aflicciones. Las aflicciones tienen el poder de hacerte gustar el veneno de nuestros pecados, de abandonar esos pecados, arrepentimiento, pero también las aflicciones nos dan y abren esa puerta para desear nuevos fundamentos. La nueva vida que el Señor tiene para su pueblo. La aflicción lanza el fundamento para una nueva fe, una fe vigorosa, una fe vigorosa. Y por lo tanto, el objetivo de las aflicciones es la purificación de la fe. Duele, pero el objetivo es maravilloso. El objetivo de la aflicción no es destruirnos, porque las aflicciones son derramadas como un episodio de amor de Dios sobre nuestra vida. El objetivo de las aflicciones es purificar nuestra fe, purificar nuestra fe. Muchas veces queremos tener una fe fortalecida, sin que ella sea antes probada y purificada por las aflicciones. Pero esta no es la didáctica de Dios. Y por eso, en este texto clave, vuelvo a él, de 1 de Pedro 1, 6, 7, mira, el apóstolo Pedro utiliza la metáfora del oro, o del refinamiento del oro, para hablar de lo mismo que David experimentó en su corazón. Pedro está diciendo que, mira, es necesario purificar la fe a través de las aflicciones, de la misma forma que es necesario perfeccionar y refinar el oro en sus impurezas. ¿Y cómo hace el Señor? Con el fuego de la aflicción. El fuego de la aflicción quema, quita y provee una nueva confianza verdadera y vigorosa en Dios y en sus promesas. Pero todo esto es doloroso. Es doloroso. Lo podemos ver aquí y lo podemos ver también en nuestro corazón. Es doloroso, ¿sabes por qué? Porque algo se está muriendo en nuestra vida. Y queremos agarrarnos a ello. Algo se está muriendo porque tiene que morir, pero nos estamos agarrando a él. Y esta fue la experiencia de David. Pero ojo, la finalidad última de la aflicción no es solo purificar la fe, es llevarnos a un nuevo nivel de fe. Si miras este texto, mira lo que dice. Nuestra fe es probada con fuego. ¿Para qué? Para que una nueva fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado a Cristo. ¡Wow! Hay mucha discusión sobre el significado de este texto, pero lo voy a presentar de una forma sencilla. Lo que Pedro está diciendo es que el cristiano anda y camina en esa dinámica, a donde su fe, cuando es confrontada y afligida por las pruebas, se manifiesta como una fe pequeña, que necesita crecer. Y mientras el cristiano va creciendo en sus pruebas, su fe también crece. Hasta alcanzar este tipo de fe, una fe que é hallada em alabança, glória e honra quando manifestado Jesucristo. O que significa isto? Uma alabança que é hallada em alabança, glória e honra. Salmo 34. Hemos empezado o culto com o Salmo 34. Aqui temos aqui outra ventana que nos ajuda a entender como esta nova fé se havia já manifestado em la vida de David. Mire lo que dice. Bendecirei a Jeová em todo o tempo. Essa é uma fé que é hallada em alabança. É uma fé que não está volcada para uno mesmo, pero está volcada em uma alabança ao Senhor. Qual foi o problema de Saul? A alabança estava volcada em ele mesmo. Pero a alabança de Davi foi uma alabança que foi provada, afligida, hasta ser orientada para quê? Para uma alabança ao Senhor. Sua alabança estará contínua em minha boca. Em Jeová se gloriará. Em Jeová se gloriará minha alma.
Ese es el objetivo también de las aflicciones, que nuestra fe se gloríe no en nosotros mismos, pero se gloríe en Jehová. E em terceiro lugar, engrandeced a Jehová comigo e exaltemos a su nombre. Busquei a Jehová e ele me olhou. Uma fé que honra, não a si mesmo, pero que honra a Jehová, que honra ao Senhor. Hermanos, é isso que o Senhor está fazendo em nossas vidas a través de las pruebas. O Senhor está generando em nosso coração uma fé que seja hallada em alabança, glória e honra a Cristo e solamente a Cristo. E isso viene a través de las aflicciones. Oh, hermanos, estamos caminhando por este caminho angosto? Estamos caminhando por el camino de las aflicciones que viene de Cristo? Estamos caminhando por el camino de Saúl ou por el camino de David? Quero recordar que o caminho de los grandes héroes de la fe, Abraão, Moisés, o caminho de Cristo foi o caminho de la aflicción. Foi o caminho de la aflicción. Que o Senhor derrame benditas aflicciones em nosso coração. Lo digo com dolor, pero com gozo. Porque as aflicciones vienen devido a su amor e também para generar um tipo de fé que está fundamentada solamente em Cristo. Solamente em Cristo. Uau, tenho pouco tempo, pero quero avançar para a última dinâmica, que as pruebas generam no coração do cristiano. Hemos visto que as pruebas generam confronto com a lei, generam também um coração afligido, pero las pruebas, en este Salmo 6, también nos abrazan con la suficiencia y la misericordia de Dios. En las pruebas nunca faltará la experiencia del abrazo del Dios misericordioso. En los versos 7 al 10 pasamos a ler algo extraordinario. No sé si te has dado cuenta. El David de los versos 7 al 10 es un David completamente diferente del David de los versos 1 al 7. De repente, ya no vemos el David del verso 1, aplastado por la ley. Tampoco vemos al David de los versículos 2 al 7, afligido por las enfermedades de su alma, clamando por sanidad y liberación. Mira como encontramos a un nuevo David. Verso 8. Apartaos de mim, todos hacedores de iniquidad. El Señor habrá de apartar de mi corazón la iniquidad y aquellos que promueven iniquidad en mi corazón. Segundo, Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego. No estoy solo. El Señor, su misericordia, me acompaña en cada momento de mis pruebas y mis aflicciones. Él ha recibido mi oración. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis inimigos. ¿Qué David es este? Es el David que ya estaba, cuyo corazón ya estaba trabajando a partir de una nueva fe. Es un David que fue abrazado por la suficiencia de la misericordia de Dios. La pregunta de David, ¿hasta cuándo, Jehová?, había sido contestada. Y la respuesta de Dios fue el abrazo de su misericordia. Hermanos, el Señor nunca nos abandona. Su misericordia nunca falta quando temos que passar por essas dinâmicas de la prueba. ¿Estás passando por ellas? Mira lo que dice Pablo em 1 Coríntios capítulo 10. Não sei se temos esse texto, se não lo temos não passa nada. Mira lo que dice Pablo. Hermanos, não os ha sobrevenido ninguna tentação que não seja humana, pero fiel es Dios. A misericórdia do Senhor é fiel. O Senhor é fiel e por isso manifiesta sua misericórdia. Fiel es Dios, que não os deixará. O Senhor está falando para pessoas específicas. Que não os deixará
ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Ves? La misericordia del Señor nos abraza cuando tenemos que pasar por el camino de la prueba, por el fuego de la aflicción. Isto es tan importante, porque no quiero que salgas de aquí pensando que el único objetivo de las pruebas del Señor es conocer nuestro corazón. Sí, esa es una parte. Pero por encima de todo el Señor quiere que le conozcamos a Él. Que conozcamos específicamente aquí que el Señor es un Dios de misericordia. Dios es un Dios de misericordia. ¿No fue esta la gran conclusión de Job? ¿Tú sabes por qué vinieron todas esas aflicciones? No. El texto está cerrado en eso. Pero sabemos cómo terminó el corazón de Job, conociendo más del Señor, de sus atributos, de su presencia en su vida, conociendo más, experimentando más la misericordia del Señor. Quiero terminar con una pregunta que nos va a llevar a esta mesa, a celebrar la mesa del Señor. ¿Dónde podemos encontrar esta misericordia que David siempre clamó? Señor, mira lo que dice. Ten misericordia de mí, oh Jehová. Sálvame por tu misericordia. ¿Aonde podemos encontrar esta misericordia? Pois Davi estava apontando para uma misericórdia celestial que haveria de ser apresentada e regalada através de um descendente suyo, del Hijo de Davi, de Cristo. Em Cristo e solamente em Cristo temos a misericórdia suficiente para poder entrar, caminhar e passar por esse caminho de aflicções. E se tivéssemos tempo, que não o temos, espero que puedas seguir trabalhando este texto em casa. Como me gostaria ler e meditar com vosotros sobre a prova de Jesus em el Getsemani. Oh, como é importante. Como é importante entender que nosso Salvador estuvo aí, foi provado e venceu em el Getsemani as mesmas pruebas por las que agora estamos passando. Em Getsemani temos a nosso Salvador dizendo: não temais de passar por esse caminho, não temais as aflicções, porque eu he vencido as aflicções. E queria solamente destacar algumas coisas desse encontro em el jardim, aonde Cristo foi aplastado por las tentações, pero venceu as provações. Sabes, Jesus foi tomado por uma tristeza e angústia, a mesma tristeza e angústia que vem a nosso coração quando Deus nos confronta com sua palavra. Pero agora em Cristo, sabendo que Ele venceu essa tristeza, sabendo que Cristo tomou o cálice de la ira de Deus para dar-nos o cálice, a copa, perdão, de la salvação. Sabemos que agora podemos acercar a la lei de Deus, ser herida por ela, pero sabendo que ela não nos vai herir de muerte. ¿Por quê? Porque temos a Cristo como nosso representante em la cruz, justo, fiel. Quando a lei hiera tu coração, mira a Cristo. Deja que a lei mire a tu coração, te hiera, pero não huyas de la lei, porque a lei não te quer matar. Já ha matado o Hijo de Deus. A lei agora quer nos levar a ser como Cristo, a operar em nosso coração e a transformar-nos como Cristo. Não tengas medo de los tratos do Senhor através da lei. Pero en el Getsemani, o Senhor também obtuvo uma vitória em oração. E isto há que trabalhar.
¿Sabes por quê? Porque não sei se essa também é a tua experiência, mas quando estamos aí metidos el fango, el fuego de la aflicción, que viene a nuestro corazón, lo mismo que vino al corazón de David, nos faltan las fuerzas. Hay turbación de alma. Hay cansacio. Parece que envejecemos 10, 20 años. ¿A que sí? Es verdad, mira cómo estoy. De las pruebas. Pero es tan bonito cuando Jesús pide a sus discípulos, mira, quedaos aquí. Es importante orar y velar. ¿Y qué hacen ellos? ¿Por qué? Porque habían visto demasiados episodios de Star Wars en Netflix, ¿no? Porque la tristeza de la prueba les había agotado, estaban agotados de tristeza por las pruebas, por las aflicciones. Pero mira lo que hizo Cristo, permaneció en oración, obtuvo victoria, continuó hasta el final orando. Así que, cuando sientas ese peso y esa tristeza de las aflicciones, mira la victoria de Cristo. Ele está aí, sentado em um alto e sublime trono, como sumo sacerdote, continuamente orando por ti. Não há um dia, não há uma hora, não há um segundo. Aun quando não tienes forças para orar, Cristo sigue orando por ti, por tu vida, por minha vida. Sigue orando, intercediendo junto ao Padre. Que vitória! Que vitória! Que vitória! Que vitória! Poderíamos dizer tantas coisas sobre o que Cristo hizo en el Getsemani. Pero quero terminar com esta maravilhosa palavra de Cristo. Quando volvió e viu a los discípulos cansados e agotados de la prueba, de las aflicciones, dijo, dormid y descansad. Dormid y descansad. Hay un tiempo para la prueba, pero hay un momento también para descansar. Hay un momento de aflicción, pero hay un momento también para descansar en Él. Y generalmente en la vida cristiana los dos momentos vienen juntos. Prueba, descanso en Cristo. Aflicciones, descanso en Cristo. Dormid ya, querida iglesia. Descansad en las aflicciones, porque Cristo ha conquistado el descanso eterno para su pueblo. Y, sin perder tiempo, vamos a participar de la cena del Señor. Quiero participar de la cena del Señor recordando este texto que acabo de citar, que está en Hebreos. Que estamos trabajando en Mateo, en la iglesia Quichua. La mente está viciada. Hebreos 4, a partir del verso 14. Quiero leer este texto, quiero una vez más invitarte a ver a Cristo como esse sumo sacerdote, esse gran sumo sacerdote que traspassou os cielos, que se compadece de nuestras debilidades e a quien nosotros debemos acercarnos com fé, porque Ele tiene gracia. Ele tiene gracia para estes momentos de socorro, para estes momentos de aflicciones que estamos vivendo. Quero só perguntar-te, que tipo de gracia necessitas hoje? Eu já tive que confessar isto ao Senhor. Que tipo de graça necessitas hoje? Necessitas de graça para reconhecer que o Senhor, que é o Senhor que te está traindo quebranto? Ou necessitas de graça para permanecer sendo confrontado com a lei? Ou necessitas de graça para seguir nesse caminho de las aflicciones? Ou necessitas de graça para provar a misericórdia do Senhor em meio ao fogo? Que tipo de graça necessitas? O Senhor disse, acerquémonos, pues, confiadamente ao trono de ira. Não, ao trono de graça. É trono de graça. Para alcançar misericórdia e hallar graça para o oportuno socorro.
Os elementos vão ser distribuídos, pero nosso coração vai permanecer em oração, clamando por essa graça. Solo tu sabes, solo tu conoces tus quebrantos, pero hay gracia suficiente. Vou a pedir a los diáconos que podem vir aqui, a Paco, Ana, José. José está aí? José Luís e Tere? Não. Vale, então Julio, Najibe, por favor. Ok? Vamos ter momento de alabança ao Senhor e vamos continuar a responder ao Senhor apresentando nossas aflições. Há graça suficiente em Cristo. Amém? Senhor, queremos entregar-te este momento, dar-te as graças por tu palavra e agora pedir-te, Espírito Santo, que la apliques tu palavra em nosso coração. Llévanos a acercar-nos, Senhor, a este trono de graça, Senhor. Llévanos a recordar as vitórias de Cristo sobre suas pruebas, porque são mis vitórias, nossas vitórias. E, Senhor, que neste momento em que vamos receber o pão e a copa, que tu llenes nosso coração de tu socorro. Oh, Senhor, porque em ti, Cristo, há graça e socorro suficiente para todas as pruebas e aflições de nossa vida. Te lo pedimos em nome de Cristo. Amém. Amém. Vamos orar ao Senhor e vamos receber